Momento do Discipulado. Saul discipulou, e bem, o filho Jonatas, mas para ele, não para Deus. É importante a gente analisar isto e ressaltar alguns pontos que servem de balizamento para os irmãos que estão trabalhando, alguns líderes que estão trabalhando, na verdade, em vão, e se esforçando inutilmente. O alerta que recebemos da Bíblia, lá em Filipenses 2, 15 e 16. Obreiros que estão trabalhando em vão e se esforçando inutilmente. Como o Saul, que discipulou bem o Jonatas, seu filho. Vamos nos lembrar, o Saul era rico porque pouco tempo antes a tribo de Benjamim tinha sido dizimada. E os que sobraram, 600 homens, formaram novas famílias e eles tiveram o direito à terra toda de Benjamim. E cada um recebeu muita terra, isso significava riqueza na época. O Saul foi criado assim, era culto, entendido e trabalhador, alto, vistoso, foi um rei escolhido pelo Senhor conforme o coração do povo. Ele agradou em cheio. O Saul tinha uma característica interessante, a Bíblia diz que ele só tinha uma mulher, não há menção a nenhuma outra mulher dele. Ele teve uma mulher, teve um filho a quem ele se dedicou, ele era voltado para a família, interessante. O Saul, voltado para a família, ele criou o filho Jonatas com muita dedicação. O Jonatas o reconhecia, esteve o tempo todo ligado ao pai até o fim, até a morte. O Jonatas teve alguns momentos importantes de oportunidade na vida dele para optar pela verdade, por Davi, ficar com Davi, mas ele preferiu ficar em cima do muro. Então vamos lembrar, o Jonatas era forte, valente, seguiu o exemplo do pai e ele era uma pessoa digna de elogios, porque tinha muitas virtudes realmente. O Saul no início era laborioso, era dedicado, e ele transmitiu essas qualidades para o Jonatas. A gente poderia dizer qualquer coisa de Jonatas, menos que ele era preguiçoso ou coisa parecida. O Jonatas era dedicado, fervoroso, porém não temos referência da vida espiritual do Jonatas. Para dizer a verdade, nem do Saul. Era uma família estruturada, mas não no Senhor. O Saul teve oportunidades, através do profeta Samuel, de se firmar no Senhor, mas parece que tudo era superficial. E eu abro de vez em quando meu coração aqui para compartilhar sobre isso que eu conheço bem e que tenho visto e com muita dor no meu coração. Cristãos acomodados, cristãos tradicionais, cristãos de domingo, quando muito, cristãos de qualquer jeito e cristãos por tradição, mas eles não são fervorosos, não são dedicados a Deus, não têm vida espiritual de consagração a Deus e vão levando a vida assim. Para eles o trabalho, a família, o dinheiro, a saúde, tudo é mais importante. Deus fica de lado. E isto é muito mal. Quando a religião serve para acomodar as pessoas, pode ter certeza de que Deus está preparando algo para incomodar. Esse padrão, infelizmente, já está virando normal no Brasil,
Pouquíssimas igrejas são fervorosas para evangelizar, despertar os membros a se consagrarem, a se santificarem. Não, a maioria das igrejas está fazendo de si mesmas o seu projeto, eventos e shows e reuniões, e sempre atraindo pessoas para as suas reuniões. Quase igreja nenhuma está estimulando o povo a praticar o ID. Meus irmãos, não fiquem aqui dentro da igreja, saiam para testemunharem do Senhor. Você ouve isso em algum lugar? Claro que não. Hoje as igrejas dizem, venham, venham, venham. E hoje a atuação de crescimento de igrejas virou uma pesca de aquários. As igrejas estão indo buscar membros de outras, mediante uma concorrência de programas, de reuniões poderosas, de bênçãos maravilhosas, de shows de música gloriosos. Estão fazendo eventos para pescar nos aquários. Quase igreja nenhuma está indo para cumprir a ordem do Senhor. Isso é muito triste. O Saul era uma pessoa religiosa. Isso pode ser visto nos vários momentos, que foram poucos, ao longo do início do seu reinado. Ele era religioso, cria em Deus. Quando foi chamado para ser rei, ele recebeu a unção de Deus, unção, poder do Espírito Santo, que fez diferença. Ele profetizou de uma vez, virou um dia, uma noite, talvez mais de 24 horas, deitado no chão, tomado pelo Espírito de Deus, profetizando. Ele tinha experiência com o Senhor, ele sabia que Deus falava através dele, era a unção do Espírito. Mas aquilo tudo passou, aquilo tudo não criou raízes dentro do Saul, não foi importante para ele. E foi isso que ele passou para o Jonatas. Nós encontramos então o Jonatas, um rapaz temente a Deus, reconheceu Davi, a unção de Deus sobre Davi, mas ele se acomodou. No fim, nós não sabemos quem foi a esposa do Jonatas. Aparentemente, ele também, seguindo o exemplo do pai, teve uma esposa só. E os filhos não foram grande coisa. O Jonatas foi um mau pai. Ele colocou a fidelidade a Saul e ao reino como algo mais importante. E ele seguia o pai cegamente até a morte. No final, ele morreu junto com o pai na batalha final. Ele foi fiel ao pai, mas ele não cuidou de filhos, não fez discípulos, e na escolha pessoal, quando ele pôde, ele não ficou do lado de Deus, ele preferiu ficar do lado do pai. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão nessa situação. Eles não conseguem se entregar totalmente ao Senhor porque estão apegados à família, a outros valores, mas eles não se soltam na presença de Deus. Estão apegados ao trabalho, ao seu projeto pessoal, à sua vida familiar. Eles não se soltam na presença de Deus, diante de Deus. Eles estão apegados a um projeto pessoal. E o Jonatas parece que estava apegado àquele projeto. Em algum momento, aquele projeto entrou em crise. Ele sabia que ele era o filho predileto, o filho escolhido do pai para ser rei no lugar do pai, e o pai o preparou, deu a ele todas as condições, orientações, instruções, colocou pessoas junto com Jonatas. Ele teve tudo que havia de bom e de melhor para se preparar para ser o novo rei. E Saul dizia isso claramente: você tem que se preparar para ser o novo rei. Mas o Jonatas entrou em crise quando ele conheceu a Davi. Ele viu que Davi era mais do que ele. Davi era guerreiro quando matou o gigante Golias. Davi era bem apessoado, temente a Deus. Quando tocava aquela harpa, o Espírito de Deus vinha. O Jonatas reconheceu
a unção de Davi, unção de Deus sobre Davi, a autoridade espiritual de Davi, e ele reconheceu: este é realmente o escolhido para ser rei. E eu vou ocupar que lugar? Aí ele criou uma fórmula na cabeça dele que não era de Deus. Davi, você vai ser rei, eu vou ser o segundo com você. Mas ele também não trabalhou por essa fórmula. Ele desenvolveu essa fórmula na cabeça e ele poderia já ter trabalhado nessa direção, mas ele não trabalhou. O Davi, você vai ser rei, porque Deus falou, porque você é ungido de Deus, porque tem as qualificações para isto. E eu vou ser o segundo no reino com você. Isso nunca daria certo. Deus não deixou. Com isto na mente, o Jonatas disse: eu vou ser de Davi, de Deus, mas primeiro eu vou ser de meu pai. Há pessoas que dizem assim: eu vou fazer a obra de Deus depois que eu me aposentar. Eu vou fazer a obra de Deus quando eu conseguir acertar minha vida e me desvencilhar das coisas aqui. Eu vou fazer a obra de Deus quando eu acertar a minha situação financeira. Não vai fazer nunca. Nunca. Deus quer que entendamos isso. Ou Deus é importante para você agora e você larga tudo pelo projeto de Deus, ou você vai ser um Jonatas na vida. Ele teve a oportunidade de escolher. Escolheu o mal. Ele escolheu ficar com o pai, ao invés de ficar com Deus e com Davi. Ele esperava que ele sobrevivesse para ser o segundo com o Davi. Não cuidou dos filhos. Os filhos foram criados de qualquer maneira. Os filhos de Jonatas não foram grande coisa. E o Jonatas foi fiel ao pai. O Saul criou Jonatas dessa maneira, apegado a ele. Existem líderes que estão fazendo discípulos para eles, não para Deus, mas para eles. Dominam. Você conhece alguém assim, um líder que domina os liderados, que o liderado não pode fazer nada sem pedir permissão, e ele domina, controla, não deixa namorar, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. O líder que domina, ele é controlador, quer controlar a vida do liderado. E esta não é a orientação de Deus. Deus criou o ser humano para viver 20 anos em família, se tornar adulto, aproximadamente aos 20 anos, ser capaz de trabalhar, sustentar a casa, sair, se casar, constituir nova família e deixar a família onde ele foi criado. Aos 20 anos, a pessoa tem que ser apta a deixar a família e começar uma vida nova. Mas há pais que querem segurar os filhos. Quando vem netos, então nem se fala. Aí idolatra os netos, não largam os netos nem por nada. Não deixa os filhos irem porque eles querem os netos. E aí atrapalham tudo e confundem a obra de Deus. Isso não é de Deus. Nós temos que criar filhos para se prepararem para a vida e não para nós. Não temos que controlar a vida de filhos, pais super dominadores, não temos que ser assim. Como servos de Deus, nós temos que fazer discípulos para eles crescerem e saírem pela vida fazendo mais discípulos. Nós não temos que fazer discípulos para nós, para eles ficarem somando o nosso impériozinho, para eu poder contabilizar quantas pessoas eu lidero, para eu ser importante. Não, nós temos que criar filhos para eles crescerem espiritualmente e saírem e formarem novas famílias na fé. Eles são de Deus e não nossos. O Saul errou, ele criou o Jonatas com mão de ferro e controlou, dominou a vida do Jonatas, acabou sendo um problema sério. O Jonatas ficou tão ligado ao pai, dependente do pai, até com medo do pai, tão apegado ao pai, o rei Saul, que quando teve oportunidade de sair, de deixar de ir com o Davi, ele não conseguiu e tomou a má decisão de continuar com o pai. Continuou até a morte, morreu junto com o pai. Eu creio que não foi bom exemplo, não deixou um bom legado, e o futuro também, eu não sei na eternidade como será. Mau exemplo, um rei que discipulou dominando. O apóstolo Pedro cita em 1
de Pedro, no capítulo 5, uma exortação para os líderes. Líderes, liderem o povo de Deus pelo exemplo, com amor, e não como controladores e dominadores do rebanho que vos foi confiado. A exortação vem de Deus, líderes. É por amor que você lidera, para trabalhar a vida de alguém, para ele sair e formar uma nova família espiritual. Não é para ele ficar te servindo a vida inteira, não, contabilizando o número para você a vida inteira. Não queira controlar a vida de ninguém. O Saul é um exemplo de quem discipulou realmente o filho, mas não para Deus, e acabou fazendo perecer aquele filho. Aprenda com o exemplo de Jonatas para você não repetir o que Saul fez, se é que você quer trabalhar para o Senhor, liderando pessoas, fazendo discípulos. Que Deus dê sabedoria e discernimento a você sobre essas coisas.